irmãs, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Hoje aqui nos encontramos para, desde hoje, irmos introduzindo no nosso coração aquilo que ouviremos na liturgia deste domingo próximo agora, 8º domingo do tempo comum. Meditar aqui o que ouviremos da Santa Palavra de Deus, para desde já irmos nos preparando para receber o Cristo que nos fala por meio dessa palavra, recebê-lo, comungá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo no domingo, no dia do Senhor, em que frequentaremos, que estaremos presentes na celebração da Eucaristia. Começando aqui, a primeira leitura com o texto tirado de Eclesiástico, capítulo 27, versículos 5 a 8. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim um homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Essa palavra do Eclesiástico, uma palavra de sabedoria dirigida a nós, nos ensinando a medir, a testar a autenticidade de uma pessoa, semelhante àquilo que nosso Senhor vai dizer em outra passagem, dizendo que aquilo que torna impuro o homem não é o que entra nele, mas o que sai do seu coração. Devemos ficar muito atentos com aquilo que sai da boca do homem, até da nossa boca inclusive, e é a partir disso que nós vamos ver a bondade, a maldade, ou melhor dizendo, a inclinação ou para o bem ou para o mal de uma pessoa. E aí, dependendo daquilo que sai de sua boca, ou seja, assim como a peneira, fica na peneira o refúgio, e aquilo que se quer passa por ela, do mesmo jeito ficará a palavra. A palavra boa, ela permanece, Tira-se a casca, cai-se a casca, o tempo é que nos vai dizer alguma coisa. Uma palavra dita, a palavra mentirosa, a palavra maldosa, ela surte sim os seus efeitos. Demanda um tempo. A peneira, o ato de peneirar, ou então o ato de colocar um vaso no forno para que ele, aquecido ali, fique intacto ou não, esse ato relembra o processo. O tempo, ele é um processo. Quer medir a bondade ou a maldade de alguém, quer ver a real intenção do coração de uma pessoa, observe aquilo que ela disse e observe aquilo que ela diz no tempo. Se ela, inclusive, permanece, um exemplo, fiel àquilo que ela disse ou não. E melhor, se aquilo que ela diz condiz com o jeito dela de ser. Se há uma distância entre o comportamento e a palavra de uma pessoa, já deve acender na nossa cabeça, para nós, um alerta vermelho. Como assim? Alguma coisa não está certa, algo aí há de errado. Uma pessoa que não segue aquilo que ela própria diz, ou que não é coerente com a sua palavra, ou que ao menos não demonstra uma inclinação para ser coerente, é o que nós chamamos da pessoa hipócrita. E uma pessoa que é hipócrita, evidentemente, ela não tem o seu coração justificado, ela tem o seu coração obscuro, obscurecido. Uma pessoa hipócrita que tem um comportamento que distancia da sua palavra, que tem as inclinações do seu coração diante daquilo que ela prega, uma pessoa nesse estado já está acomodada, sente-se confortável no seu estado, esconde-se por detrás de palavras bonitas, esconde-se da casca, por detrás de uma casca, mas no final das contas o fruto que tem ali por detrás não presta. Nós somos tentados constantemente a cair nisso, nós também podemos cair nesse mal. No meio de tanto falatório, nos dar a tanto falatório, falar e falar e falar demais, sem prestar atenção nas reais inclinações que nós temos. Corremos também o risco de ser hipócrita. A gente não deve só olhar para o vizinho, olhar para o outro, olhar para aquilo que o outro faz ou deixou de fazer. Mas a palavra de Deus, ela sempre traz uma mensagem para nós, para que nós nos avaliemos. Ela é uma luz que ilumina ilumina o nosso coração, para a partir dela medir como que as nossas ações, como que nós estamos agindo, para qual caminho nós estamos andando. Então diga, não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar. Também nem elogie a si mesmo,
pois é no falar que o homem se revela, é no falar que o outro se revela e é no falar que nós mesmos nos revelamos ao outro, também para nós. Observe se aquilo que você diz condiz com a sua ação, se condiz ao menos com as suas inclinações. Caso o resultado seja negativo, o que se há de fazer, não é? Se há de buscar emendar, buscar a coerência entre essas duas coisas. Se temos uma conduta certa e uma fala correta, aproximar a conduta da retidão da palavra. Se temos uma palavra errada e uma conduta reta, aproximar a palavra da retidão do comportamento. O Salmo, portanto, Salmo 91, vai cantar: como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. O que faz com que um coração diga isso? Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. O que faz um coração ver a bondade, enxergar a bondade? No louvor, no agradecimento a Deus, na gratidão para com Deus. O que leva a isso é um coração totalmente despojado, um coração que encontrou na gratidão um modo de agradar a Deus, encontrou na gratidão um modo de quitar, de garantir a sua existência tranquila. Preocupamos-nos muito em nos suprir de provisões materiais, uma boa aposentadoria, uma boa casa, uma família numerosa, para que não fiquemos desassistidos. Evidente, claro, todas essas coisas são boas, justas, não é? Importantes, mas elas nunca podem se sobrepor àquela provisão que não é provisão de coisa material, mas é aquelas provisões, vamos dizer assim, aquelas provisões espirituais. Como é bom agradecer ao Senhor. Eu preciso me mostrar grato a Deus e me convencer e me esforçar para ser grato, agradecer a Deus por todos os favores que Ele fez para mim, para que assim eu viva uma vida tranquila não aos olhos do mundo, mas tranquila aos olhos de Deus. Eu vivo uma vida pacífica, uma vida que não seja permeada pelas brigas, pelos conflitos internos, mas uma vida que esteja aqui reconciliada com Deus. Uma vida que eu não olhe para mim e me enxergando pecador, caia sobre o peso da culpa, mas eu olhando para mim, me enxergando pecador, eu me erga pela força que brota da misericórdia de Deus, da generosidade, da bondade, do seu amor que se entrega, e experimentando a verdadeira misericórdia, porque a misericórdia que nos mantém vivos, é a misericórdia que nos sustenta. Experimentar a misericórdia, aí sim, olhar para a nossa pequenez, para a nossa miséria, para a nossa ingratidão, para a nossa baixeza, e olhar para a grandeza da misericórdia de Deus, que sempre sobeja a nossa ingratidão. E aí sim, esse coração ele vai dizer: como é bom agradecer ao Senhor Deus, como é bom se mostrar grato, como é bom não olhar mais para si e se enxergar como sendo culpado, mas olhar para si e enxergar, por mercê de Deus, enxergar-se redimido, enxergar-se vítima do projeto de salvação de Deus, enxergar-se vítima do amor de Deus. Depois da segunda leitura, tirada de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao 58, vai nos dizer: irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Paulo aqui traz para nós uma mensagem por meio de sua epístola, dizendo de um sinal, do sinal da derrota da morte, quando o ser corruptível for
vestido de incorruptibilidade. Este ser mortal estiver vestido de imortalidade. Houve uma pessoa, um ser humano, um homem, que revestiu-se de um corpo corruptível, passível de morte, Cristo. Cristo se fez homem. Ao se fazer homem, ele se torna frágil, se torna suscetível a essas realidades terrenas. Vai dizer Gálatas, no capítulo 4, que ele, nascido de mulher, constituído, feito de mulher, ele submete-se à lei. Ele submeteu-se às coisas do mundo, ao clima, à fraqueza, submete-se àquilo ao qual nós estamos todos submetidos. Ele padece por chuvas fortes, por secas, calor e etc. Ele é sujeitado a isso, é afetado, tem o corpo corrompido, pode ter o corpo corrompido por essas realidades terrestres, materiais. Mas, devido à sua missão, morrendo, à sua morte lá na cruz, ele ressuscita dos mortos. Aquele ser que outrora foi machucado, foi maltratado, foi pregado numa cruz, esse ser, depois de morto, depois de sepultado, vai revestir-se de incorruptibilidade, ou seja, não mais padecerá. Ressuscitado, ele não mais está sujeito a nada que seja mundano. Seu corpo reveste de outro caráter. Passa de um corpo corruptível e torna-se o corpo incorruptível. Esta obra toda realizada em Cristo, ela tem nós, homens, como foco. É foco principal, é para nossa salvação, é para mérito, é para satisfação nossa que isso acontece. Aquilo que acontece com a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo é o que deve, o que está programado, o que está prometido, o que está destinado a acontecer com toda a humanidade. A humanidade de Cristo, ela é primogênita, por isso ele é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro, e é o primeiro dentre uma multidão. Que multidão é essa? Nós que, discípulos de Cristo, seguindo seus passos, ouvindo a sua voz com benevolência, nós, tal como ele, também ressuscitaremos dos mortos. No fim dos tempos, nós receberemos essa glória. Seremos revestidos com a mesma incorruptibilidade. Seremos revestidos da mesma glória do Cristo. Paulo dá isso como sinal claro. Com a ressurreição de Cristo, a morte foi derrotada. A morte que sujeitou a humanidade inteira, ela não consegue mais ceifá-la. Aqui, Cristo, ele, com a sua morte, ele vai lá no reino da morte, vai lá até a mansão dos mortos, até onde ela imperava, e lá dentro da casa dela, ele a destrói. E Paulo, até com um ar um tanto quanto debochado, mas com uma autoridade que não é sua, uma autoridade que vem de Deus, uma autoridade que vem do Espírito, ele vai dizer: ó morte, onde está tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cadê o pecado? Cadê a morte? Essas coisas não mais existem. A morte, que outrora era sinal de derrota, em Cristo é sinal de vitória, porque agora, por meio da morte, a destruição diz que é corruptível. Nós, em primeiro lugar, encontraremos com Ele, subiremos até as alturas, seremos abraçados pelo seu amor divino, depois de termos vivido uma vida sujeita às coisas materiais, e veremos agora uma vida nova sujeita às coisas imateriais, aquelas realidades espirituais. E o corpo repousado aqui, tendo o nosso corpo, a nossa alma estando junto de Deus, esse corpo receberá também aquilo que ele merece. Receberá o preço dos seus esforços, dos seus sofrimentos, do seu esmero, pela causa de Deus, o seu esmero pela vida de oração, o seu esmero na piedade, o seu esmero no fervor, o seu esmero na devoção. O nosso corpo também será revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo, consumido pela corrupção mundana, no final dos tempos, restaurado, glorificado, poderá também rir na cara da morte e dizer: onde é que está a tua vitória? A derrota é aparente por enquanto, Parece deteriora os nossos corpos, mata, aquilo que nós vemos, mata a materialidade, corrompe a materialidade. Entretanto, esse corpo, ele ressuscitará, será glorificado, retornará vitorioso. A morte é aparente, é uma ilusão aparente, mas o que ela é, na verdade, a realidade que está por detrás dela é a vitória daquele que confiou em Cristo,
que confiou em nosso Senhor, que viveu com Ele, que foi de fato servo dele, quem o teve como Senhor, esse sim será revestido de corruptibilidade. E concluindo aqui a liturgia da palavra de hoje, temos o Evangelho, tirado do capítulo 6 do livro de São Lucas, do versículo 39 ao versículo 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Vejam só, aqui o Evangelho surgindo como uma espécie de resposta, uma espécie de complementação, não é? Para a primeira leitura. Na verdade de contas é assim, não é? Toda a Sagrada Escritura, no fim, dizem sobre Cristo, falam sobre Ele, anunciam a sua pessoa, pregam a sua pessoa. Se no começo nós ouvimos, né, na primeira leitura, que o homem ele deve ser medido, né, se a sua inclinação se é boa ou ruim por aquilo que ele diz, aqui no Evangelho, dizendo a mesma coisa, mas vai ser ainda mais profundo, né, alcançando a profundidade dessa realidade, vai falar sobre o interior do homem, vai falar sobre a árvore, vai falar sobre a visão, né? Claro, evidentemente aqui, provavelmente, melhor dizendo, Nosso Senhor aqui está falando, fazendo referência aos mestres da lei. Aqueles que pregam, aqueles que falam, aqueles que ensinam. De onde é que vem essa palavra deles, o ímpeto que eles têm? De onde é que vem aquela inclinação deles? Falam com sinceridade, falam com genuidade ou não? De onde vem a palavra que eles proferem? A palavra que eles dizem é uma palavra divina ou não é uma palavra divina, uma palavra meramente humana? São homens realmente justos. Nos atentemos a isto. O que ele está dizendo aqui é bem simples. Ele tira, na verdade, o peso de um povo que é oprimido, né, por uma lei que é severa, e vai jogar esse peso para os guardiões da lei. Como é que vocês ousam guiar os cegos, sendo que vocês também são cegos? Como é que vocês ousam tirar o cisco, que é pequeno, do olho do seu irmão, sendo que você tem uma trave no seu olho, uma coisa muito maior? Porque aqueles que acusavam, por exemplo, os apóstolos de não pagarem os impostos, não pagarem o tributo a César, ao mesmo tempo eram críticos desse tributo, né? Odiavam os publicanos por cobrarem impostos, né? Ao mesmo tempo que queriam apedrejar a mulher adúltera, a pobre coitada, né? Que não tinha nem nome, a mulher não tinha, mas eles aceitavam de bom grado, né? Sem dizer nada, sem fazer muito escândalo, a situação luxuriosa na qual vivia Herodes, na qual vivia a irmã, a esposa, né, do irmão de Herodes, que deitava-se com Herodes, um relacionamento ali adúltero, um relacionamento ali luxurioso. Herodes tomando a mulher do seu próprio irmão, né? Como é que são benevolentes com algumas coisas e não são com outras, né? A gente já vê como é que é obscura as intenções do coração dos mestres da lei e dos fariseus. Os exemplos que Cristo vai dando são muitas coisas, mas para dizer da pessoa que está totalmente empedernida, está totalmente presa, aprisionada pelas garras de Satanás e está querendo, entre aspas, libertar os outros. Pecadora, mas ao mesmo tempo está condenando os outros.
e o pior. Por isso que eu estou dizendo de inclinação, não é, de propósito. A gente tem que olhar a inclinação. Bom ou mal, ninguém na Terra é totalmente mal, né? Ninguém é bom por si mesmo. Ninguém é mal por si mesmo. Nós temos inclinações boas ou inclinações mais. Evidentemente que as nossas inclinações ela vai fazer com que as nossas ações respinguem sobre nós, ao ponto de nos qualificarmos como bons ou maus. Mas eu estou dizendo inclinação para que fique bem entendido. O problema desse povo que é cego e quer guiar os cegos, né, que quer tirar o cisco no olho do outro, mas tem uma trave no seu próprio olho, o problema deles é que são hipócritas. A palavra que eles dizem não está conformada com a atitude, a inclinação de coração deles. É um blefe, eles soltam um blefe, são mentirosos. O coração deles está longe de Deus. A boca pode até estar próxima, podem falar muito bem de Deus, mas o coração deles não está. Cuidado, é isso que a Escritura está dizendo. Existem pessoas que falam bem de Deus, que falam sobre Deus, usam seu nome exageradamente, inclusive, mas o seu coração está realmente depositado, descansa em Deus? Quer essa pessoa fazer a vontade de Deus? Se aquilo que ela diz condiz com a sua prática, ou ao menos condiz com a sua luta, ok. Mas se não, se a pessoa já está conformada com essa vida bifurcada, com essa vida dupla de dizer uma coisa e viver outra e achar que está tudo bem, essa pessoa ela não é digna de confiança. Essa pessoa não é digna que se dê ouvidos. Nós também, repito, precisamos analisar o mais fundo do nosso coração, porque falamos muito de Deus. Vamos à igreja, rezamos, gostamos de ouvir pregação A e pregação B, falamos que amamos a Deus, falamos que temos fé, mas estamos dispostos mesmo a assumir essa coerência de vida, a conformar a nossa vida com a sabedoria que nós ouvimos da Sagrada Escritura? Nós já sabemos, a Sagrada Escritura é exigente, muito exigente. Eu estou disposto a abrir mão de mim, abrir mão das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos, para seguir as vontades, os desejos, os desígnios de Deus? Eu estou pronto para fazer isso? Eu estou inclinado a fazer isso? Os que estão inclinados, por mais que ainda não tenham a sua palavra coincidida com os seus atos, lutam e sofrem por causa disso. Os hipócritas sabem que existe essa dubiedade e ao mesmo tempo não estão preocupados, não se interessam, não esforçam isso aqui para conformar a sua vida com aquilo que sai de suas bocas. Não faz o menor esforço para conformar a sua vida à justiça. Não faz o menor esforço para dar a Deus aquilo que é de Deus. Não consegue enxergar a bondade que existe em ser grato. Não consegue enxergar as maravilhas que Deus fez. Não consegue se ver, não se reconhecer como devedor de Deus, né? Cuidado, né? Prestemos atenção, nos esmeremos. Deus, Ele é o nosso juiz. Ele é quem nos vê. Ele conhece o mais fundo do nosso coração. Precisamos ser íntegros. De nada adianta. Mas eu ajudo a igreja, eu faço leitura, eu dei uma porta, eu dei uma janela, eu construí uma igreja inteira. Não é pá, será que eu dei essa escapulidinha aqui, não tem problema nenhum? Tem problema? Claro que tem problema. Porque isso aqui afeta diretamente o coração daquele que é o Senhor de toda a criação e tendo Ele todo o direito de te chutar daqui, Ele não te chuta. Tendo todo o direito de te dizimar, Ele não te dizimou. Pelo contrário, Ele se rebaixou, veio aqui como um pai desesperado pelo filho que está à beira do precipício. Ele veio para te resgatar. Qualquer erro que nós cometemos, qualquer pecado, qualquer ofensa que nós cometamos contra o coração de Deus, ela é grave e precisa, ao menos, não estou dizendo que isso tem que cair na boca do povo, né? Que isso aí é que nós temos que dizer, começar a apontar as nossas fraquezas, enfim. Estou dizendo que isso precisa causar ao menos um incômodo no seu coração. Isso deve nos fazer pensar, isso deve doer aqui dentro, isso deve nos provocar a conversão, para que assim a nossa palavra seja uma palavra justa, que ela seja a correspondência das minhas inclinações, dos meus anseios, dos meus desejos, das minhas lutas, dos meus esforços. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Nós somos convidados a dar frutos bons. E para darmos bons frutos, para sermos aves saudáveis, a nossa raiz precisa estar bebendo da água
que vem, né? A água que é o próprio Cristo, a água que vem desse manancial inesgotável de água pura, água límpida que é Cristo, para que assim nós consigamos dar esses frutos de coerência, de justiça, para que assim a nossa vida, os nossos atos, as nossas ações sejam coerentes, sejam condizentes com os atos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas pequenas sementes, né, de leitura, né, chave de leitura, nos ajudem a desde já irmos rezando, que não paremos por aqui, né, nisso que nós ouvimos aqui, mas que isso sirva de pontapé inicial para nos acompanhar durante esses dias todos, até o domingo, né? E quando nós recebermos o Cristo dentro de nós, quando nós comungarmos, nós saibamos o que dizer a Ele, o que pensar sobre Ele, o que pedir a Ele, o que agradecer a Ele, saber quem é que nós recebemos e assim poder colher toda a sorte de bênçãos e graças que vem a nós por meio deste Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.